Olá, boa noite. Sendo todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A MTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, em conjunto com a Artesp, a agência que regula os transportes do estado de São Paulo, realizaram uma operação e já começaram a abordar ônibus da empresa que faz serviços de fretamento entre a capital paulista e a cidade de Guarulhos, anunciado pela Uber nesta semana. Imagens recebidas na manhã desta sexta-feira, dia 10 de janeiro, mostram um dos ônibus da Aviação Mimo, parceira da Uber no serviço, parados por equipes da fiscalização da agência em um dos acessos para a capital paulista. A reportagem entrou em contato com a MTU e a Artesp e com a Mimo para mais detalhes. A Aviação Mimo confirmou a operação da Artesp nas rotas e, em nota ao site Diário do Transporte sobre o serviço em geral, informou que só permanece no modelo de negócio mediante a comprovação de legalidade e autorização dos órgãos reguladores. A empresa, entretanto, destacou que o modelo de negócios não consiste em vendas individuais de passagens e nem transporte coletivo regular municipal ou metropolitano intermunicipal, e sim fretamento executivo. Assim, segundo a Aviação Mimo, não há nenhuma incompatibilidade com as exigências dos órgãos reguladores sobre o fretamento. São comercializados pacotes mensais de viagens que têm a gestão de uma associação de usuários. O serviço proposto está alinhado ao conceito de fretamento executivo, no qual os usuários vinculados a uma associação adquirem um pacote mensal para utilizar as rotas disponíveis. Dessa forma, o serviço em questão não está de maneira alguma associado ao transporte público de passageiros em linhas metropolitanas ou municipais. É importante destacar que, conforme garantido pela Uber e a associação à nossa empresa, em nenhuma hipótese haverá cobrança de passagens individuais no modelo proposto, mas apenas a cobrança dos usuários de pacotes de viagens com duração de 30 dias. Usuários estes que deverão estar previamente filiados à associação, diz a companhia. A Uber diz que a operação a Uber Shuttle está devidamente regular e segue todas as normas legais estabelecidas para o fretamento metropolitano. As viagens são oferecidas aos usuários associados à Associação dos Usuários de Transporte por Fretamento de São Paulo e Região e são executados pela Aviação Mimo, operadora de transporte com ampla experiência no setor. Esse modelo de negócios é inclusive amplamente utilizado por diferentes empresas do setor. O Uber Shuttle permite que os associados da Associação dos Usuários de Transportes por Fretamento de São Paulo e Região adquiram pacotes mensais para se deslocar entre Guarulhos e São Paulo, reservem assentos diretamente pelo aplicativo da Uber. A Artesp e a MTU informam que se tratou de operação para coibir a oferta irregular de serviço de fretamento contínuo intermunicipal. A Artesp e a MTU promovem na manhã desta sexta-feira uma operação conjunta para coibir a oferta irregular do serviço de fretamento contínuo intermunicipal. Até o momento, 10 ônibus foram abordados e 2 recolhidos ao pátio, conforme as normas que regulamentam o serviço de transporte de interesse metropolitano no Decreto Estadual número 19.835/1982, no artigo 10, modificado pelo Decreto Estadual 51.396/2006, os serviços de fretamento são classificados em fretamento contínuo, destinado a pessoa jurídica mediante contrato para um determinado número de viagens, como, por exemplo, uma empresa contrata o serviço para o transporte de seus funcionários. E o segundo é o fretamento eventual, que é destinado a um cliente ou a um grupo de pessoas mediante contrato para uma viagem. Um exemplo é o transporte turístico. No âmbito da Artesp, o regulamento do Serviço Intermunicipal de Transporte Coletivo de Passageiros sobre Fretamento é previsto no Decreto de 29.812/89. A operação conjunta da Artesp e MTU visa garantir que todos os serviços de transporte sejam realizados segundo a regulamentação vigente, assegurando a segurança e os direitos dos usuários. Em caso de operação em área federal, a NTT apoiará as intervenções. Durante o final do ano, a Artesp fiscalizou um total de 902 veículos entre ônibus, vans e micro-ônibus.
As operações resultaram em 388 autuações e 24 notificações, além de 44 veículos retidos e 23 removidos para pátio. O Aeroporto Internacional Santa Genoveva, em Goiânia, marcou um importante passo na sustentabilidade no transporte público do Brasil. O terminal se tornou o primeiro do país a operar regularmente um ônibus 100% elétrico para o transporte de passageiros. O veículo do modelo BYD D9W foi implementado pela CCR Aeroportos, concessionária responsável pela administração de 17 aeroportos no Brasil. Após uma fase de testes iniciada em julho de 2024, o ônibus elétrico entrou em operação definitiva, transportando cerca de 1.000 passageiros por dia entre o terminal e as aeronaves. O modelo D9W, além de não emitir poluentes, oferece diversas vantagens, como a capacidade para até 80 passageiros, autonomia de 250 km, o que permite operação durante todo o dia, sem necessidade de recarga intermediária, além de tecnologia Low Entry, que elimina degraus e facilita o acesso de pessoas com mobilidade reduzida. O veículo possui ainda suspensão pneumática ajustável e freios regenerativos que reaproveitam energia durante as frenagens. Para a CCR Aeroportos, a adoção do ônibus elétrico vai além da redução de emissões, visando proporcionar uma experiência mais confortável e segura para os passageiros, especialmente em condições climáticas extremas. O gerente executivo de aeroportos da CCR, Márcio Moreno, destaca a satisfação com os resultados da fase de testes e o plano de expandir o serviço para outros aeroportos da rede. A BYD, fabricante do D9W, ressalta o impacto ambiental positivo do ônibus elétrico, que evita a emissão de cerca de 118 toneladas de CO2 por ano, o equivalente ao plantio de 847 árvores. A empresa, com forte presença no Brasil desde 2014, já entregou aproximadamente 200 ônibus elétricos no país e mantém unidades de produção em Campinas e Manaus. A iniciativa em Goiânia é vista como um modelo para outras cidades brasileiras que buscam alternativas mais limpas no transporte público. A CCR Aeroportos também planeja levar o D9W ao Aeroporto Internacional de Curitiba. A empresa Green Energy SA foi a única a fazer uma proposta para licitação de aluguel de 400 ônibus elétricos para o transporte coletivo de São José dos Campos, mas após a abertura dos envelopes nesta sexta-feira, dia 10 de janeiro, a sessão foi suspensa para análise de documentos com possíveis problemas. A empresa de São Paulo apresentou uma proposta de 2,7 bilhões de reais por um período de 15 anos, período requisitado pela prefeitura através do edital. Ainda não há uma data prevista para a retomada da sessão, que só acontecerá após definição por parte da prefeitura. A licitação já foi considerada deserta, ou seja, quando nenhuma empresa demonstra interesse no processo licitatório, por 5 vezes anteriores. Contudo, o valor proposto pela Green Energy ainda ficou abaixo do previsto no edital, de 2,967 milhões de reais, quase 50 milhões de reais a mais do que o proposto na quinta tentativa da licitação, quando a Logitech Gerenciamento de Projetos e Serviço Limitada, também a única interessada na ocasião, propôs 3,938 bilhões de reais, acima dos 2,9 bilhões de reais estabelecidos. Durante a negociação, a empresa reduziu o valor em 1%, mas o lance seguiu acima do previsto no edital. Em uma nova rodada, a empresa afirmou que não seria possível reduzir o valor apresentado na proposta. Com isso, a urbanizadora municipal responsável pelo edital considerou a licitação fracassada. Já quanto à operação, a Prefeitura de São José dos Campos prorrogou por mais 2 anos os contratos com as empresas de ônibus da cidade. Os aditivos contratuais foram publicados em Diário Oficial em 22 de outubro de 2024 e valem de 21 de outubro de 2024 a 21 de outubro de 2026. Os contatos são assinados com as empresas Expresso Maringá, Júlio Simões Transporte e Serviços Limitada, a Jossense e a Aviação Sanspena. No caso da Maringá e Júlio Simões, os contratos originalmente foram assinados em 2008 e da Sanspena o contrato é de 2010.
Com a Maringá é o 7º aditivo, com a Júlio Simões já é o 8º aditamento e com a Sanspena é o 6º. A medida ocorre porque a prefeitura ainda não concluiu a licitação, que vai reestruturar o sistema de ônibus. Segundo a administração municipal, a elaboração de um novo edital está em fase de cotação para ser lançado em breve. A prefeitura não informou uma previsão de data. A Prefeitura de São Paulo deve apresentar no próximo dia 23 de janeiro de 2025 100 novos ônibus elétricos com baterias. A informação é do prefeito Ricardo Nunes, em entrevista a Joel Datena no Brasil Urgente, da TV Bandeirantes, na noite desta sexta-feira, dia 10 de janeiro. Apesar da declaração em tom de otimismo, estes 100 novos ônibus vão ampliar para 391 unidades deste tipo de veículo, que somam aos 201 trolebus, que são elétricos também, mas que funcionam conectados à fiação de energia aérea. A frota elétrica, assim, ficaria em 501 ônibus, um número relevante, mais longe dos 2,6 mil coletivos deste tipo que eram estimados até dezembro de 2024, uma promessa no plano de metas da gestão anterior do prefeito Ricardo Nunes. Ao anunciar as metas para os 100 primeiros dias da atual gestão, apresentadas na data em posse, em 1º de janeiro, Ricardo Nunes prometeu que neste período de 100 dias iniciais seriam 215 ônibus elétricos a mais, o que elevaria a frota para cerca de 660 ônibus com baterias e aproximadamente 800 elétricos. Entre os maiores entraves, mas não o único, está a falta de infraestrutura nas garagens e principalmente na rede de distribuição da energia da Enel, que na maior parte da cidade é de baixa ou média tensão, sendo que o ideal para frotas acima de 50 ônibus elétricos é que seja de alta tensão. Na entrevista deste dia 10 de janeiro, Nunes comentou o atraso e citou o valor de 1,6 bilhão de reais, que teria sido cobrado pela Enel para a implantação de infraestrutura. Em março de 2024, a ocasião comentou este valor de 1,6 bilhão de reais, mas em resposta à fala do prefeito, na época, pela alegação da Enel, teria havido, por parte de Nunes, uma distorção no número, uma vez que se refere à somatória de todas as possibilidades de orçamento apresentados pela distribuidora, mas que nem todas seriam escolhidos. O prefeito, além de responsabilizar a Enel, também disse que as fabricantes não produziram a quantidade necessária. Enquanto a troca de ônibus não avança na cidade de São Paulo, a SP Trans, que gerencia o sistema municipal, permitiu que os modelos a diesel deveriam ser trocados em 2025, continuem um ano a mais, elevando para 13 anos a idade máxima tolerada. Pelos contratos originais, o limite seria de 10 anos, que já foi ampliado para 12 e agora para 13. Mais ônibus históricos da Itapemirim, que foram arrematados pela Suzantur, começam a ser deslocados para a empresa em São Paulo, de acordo com informações da companhia, nesta segunda-feira, dia 6 de janeiro. Entre estes veículos está o emblemático prefixo 12001, o Tribus 2 Tecnolobus Itapemirim SBMV, que foi fabricado pela própria Itapemirim no ano de 1983. Há também o Ciferal Dinossauro Mecânica Mercedes-Benz O355, ano 1981, e o filho único urbano da frota da tradicional Itapemirim, Caio Bela Vista 1, com chassi Mercedes-Benz LP 1113, ano 1968. Os veículos estavam em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, e seguem para os trabalhos de recuperação em São Paulo, onde vão integrar o acervo da Suzantur em homenagem à histórica Itapemirim. A Suzantur opera por meio de arrendamento as linhas que eram de responsabilidade da Itapemirim Caiçara, que faliram em 21 de setembro de 2022. Em 29 de outubro, a companhia divulgou as imagens da chegada dos dois primeiros veículos, o Cola Bus, nome em homenagem a Camilo Cola, fundador da Itapemirim, ano de 1992, o último feito pela Tecnobus, empresa da própria Itapemirim que fabricava ônibus, e o Tecnobus Tribus, também de ano 1992, que funcionou como um estúdio do sono para um programa de saúde dos motoristas. O leilão de imóveis, bens móveis, ônibus e veículos em geral teve a terceira praça, a terceira data para os lances, finalizada por volta das 3 da tarde no dia 6 de março de 2024.
A Suzantur, que opera por arrendamento das linhas da Itapemirim, arrematou diversos ônibus simbólicos que remetem diferentes modelos da história da aviação Itapemirim, que já foi a maior empresa de transporte rodoviário da América Latina. Os modelos urbanos históricos arrematados pela empresa de Santo André são o Caio Bela Vista Urbano, ano 1968, chassi Mercedes-Benz LP 1113, ônibus que era usado como um laboratório do sono móvel para motoristas descansarem ou se tratarem de distúrbios que impediam o profissional de dormir bem. Tecnobus, ano 1992, no Estúdio do Sono. O projeto Estúdio Relax, ou Estúdio do Sono, foi desenvolvido pela Itapemirim em 2005 e contou com 2 ônibus adaptados que passaram por diferentes bases operacionais da empresa. Ônibus 1992, prefixo 50.080 Colabus, e foi o último feito pela Tecnobus, empresa da própria Itapemirim que fabricava ônibus. O modelo tinha gabarito da antiga Buscar e o chassi era da Itapemirim. O Ciferal Dinossauro Mercedes-Benz O355, ano 1081, de 3 eixos. Este tipo de carroceria é mais comum em chassis Scania de 2 eixos. Além disso, nesta época, a Itapemirim contribuía para a consolidação do conceito de 3 eixos, o Tribus, no mercado brasileiro de transporte rodoviários. O Itapemirim Tecnobus Tribus 2 SBVM, ano 1983. Este é um dos modelos de ônibus que a própria Itapemirim produzia. Por último, o ônibus Scania K112L, também Tecnobus Tribus, ano 1986, com encalçamento pela própria Itapemirim. O juiz Marcelo Estábil de Carvalho Ranon, da primeira vara de falências e recuperações judiciais, determinou que em 5 dias úteis, contados a partir da intimação oficial que deve ocorrer na próxima semana, interessados na operação por arrendamento das linhas apresentem propostas que serão analisadas. A decisão nada tem a ver com um leilão UP operação, cuja data será marcada, mas indica a possibilidade de a venda não ser concluída de forma tão breve. Vale lembrar que isso não significa que esteja nulo o contrato com a Suzantur, firmado em setembro de 2022, mas como há constatações de que o arrendamento já teria vencido, a Justiça quer ter prontas eventuais alternativas caso constate que a contratação já esgotou de prazo mesmo. Isso porque tanto a administradora judicial SZM Partners quanto a Suzantur alegam que o período de 2 anos de arrendamento deve ser contado com limite de 27 de fevereiro de 2025, porque em 27 de fevereiro de 2023 foi feito o registro da operação junto à NTT. Em seguida, a Suzantur alegou que o arrendamento deve durar até o fim do leilão definitivo das linhas, para não haver descontinuidade do atendimento das linhas e demissões, além de não pagamento a fornecedores e crescimento das dívidas do falido grupo Itapemirim, que estão em torno de 2,7 bilhões de reais. Ocorre que, segundo a Justiça, por enquanto, o contrato de arrendamento não está vencido, mas o juiz destacou que nem a Suzantur e nem a SZM comprovaram isso documentalmente, o que terão de fazer neste prazo também. O Ministério Público do Mato Grosso ajuizou uma ação civil pública contra a empresa Expressa Itamaraty e a seguradora Essor Seguros S.A., com o objetivo de garantir a reparação dos danos causados pelo acidente ocorrido no dia 17 de maio de 2022, na rodovia BR-163, que resultou em 8 mortes e deixou 22 pessoas feridas. A ação tem como objetivo o pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos das vítimas e seus familiares, além de uma compensação por danos coletivos no valor de 10 milhões de reais. A denúncia, feita pelo promotor de justiça Daniel Luiz dos Santos, revela uma série de violações por parte da Expressa Itapemirim, que durante o trajeto realizado entre Cuiabá e Sinop ocorreu da madrugada do dia 16 para 17 de maio de 2022. Após uma quebra mecânica do ônibus às margens da rodovia próxima a Lucas do Rio Verde, os passageiros foram forçados a esperar por horas em condições precárias. Após a troca de veículos, os passageiros seguiram viagem em um novo ônibus conduzido pelo mesmo motorista do veículo quebrado, que estava visivelmente transtornado. Segundo relatos, o motorista, identificado como Edmirson Pereira Campos,
demonstrou comportamento imprudente e irresponsável durante a condução do veículo. Com nervosismo evidente, ele dirigiu em alta velocidade, ultrapassando veículos de forma perigosa e utilizando o celular enquanto dirigia. O episódio resultou em uma colisão frontal com um caminhão que seguia no sentido contrário. O impacto destruiu a parte frontal e lateral esquerda do ônibus, resultando em mortes e diversos feridos. A investigação do MP destaca a negligência da empresa no atendimento aos passageiros após o desfeito no ônibus, incluindo falhas de reembarque e na oferta de alimentação e hospedagem adequadas. O promotor ressaltou também a falta de responsabilidade da Express Itamaraty, ao permitir que o motorista, claramente abalado pela situação, seguisse viagem com um veículo defeituoso, o que contribuiu diretamente para o acidente. Em abril de 2024, o MP do Mato Grosso tentou uma mediação extrajudicial com a empresa, porém a tentativa de negociação não foi bem sucedida, já que a empresa não cumpriu o prazo acordado para avaliar e resolver cada caso individualmente. Diante disso, o Ministério Público recorreu à Justiça buscando uma compensação justa para as vítimas. Além da ação civil pública em maio de 2023, o MP denunciou o motorista Edmilson Pereira Campos por homicídio culposo por 8 vezes e lesão corporal culposa por 9 vezes em razão do acidente. O processo está em andamento. A primeira turma civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que é de segunda instância, manteve uma sentença de primeira instância que condenou a Aviação Catedral a indenizar 3 passageiros que dividiram uma poltrona durante uma viagem de quase 40 horas em razão de um vazamento de água. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, dia 10 de janeiro, pela assessoria de imprensa do TJ do DF. A decisão foi unânime e fixou uma indenização de R$3 mil. Segundo o TJ, o colegiado observou que houve falha na prestação dos serviços em relação às condições de dignidade e conforto dos passageiros. Os 3 passageiros realizaram uma viagem de Cajazeiras, na Paraíba, para Brasília no ônibus na Aviação Catedral em julho de 2023. Os usuários relatam que após 2 horas de viagem, começou a ocorrer um vazamento de água sobre uma das poltronas que estavam acomodados. Ainda de acordo com o processo, o vazamento teria ocorrido em razão do entupimento do dreno do ar-condicionado. O Tribunal de Justiça informou que os passageiros relataram que não foi possível nem reparar o defeito durante o trajeto nem serem realocados em outros assentos para que pudessem viajar com conforto. Como resultado, os 3 passageiros tiveram de dividir uma poltrona durante a viagem, que durou cerca de 40 horas, se revezando. Em sua defesa, a Aviação Catedral alegou que as viagens de longa duração estão sujeitas a percalços e que o trajeto foi em segurança e no prazo previsto. A Catedral ainda defendeu que não está configurado o dano moral. A decisão da primeira vara civil de Ceilândia explicou que houve efetiva folha do serviço de transporte prestado e que a responsabilidade civil da ré é objetiva, de modo que ainda que o veículo tenha sido vistoriado não há exclusão de culpa. Segundo o entendimento, foi configurado o dano moral na medida em que o desconforto por cerca de 40 horas embaixo de um gotejamento de água viola o direito natural a uma viagem digna, dentro dos limites do conforto que foi adquirido com a compra das passagens. A Aviação Catedral foi condenada a pagar a cada um dos autores a quantia de R$3 mil, mas recorreu da sentença pedindo a redução do valor fixado a título de danos morais. Na análise do recurso, a turma observou que as provas do percurso do processo mostram o encharcamento da poltrona, que obrigou os 3 passageiros a dividir um assento. Quanto ao valor fixado a título de dano moral, o colegiado explicou a quantia atende com adequação às funções preventivas, compensatória e pedagógica da condenação, além de reparar os transtornos sofridos pelos autores sem provocar um enriquecimento sem causa da parte. Dessa forma, a segunda instância manteve a sentença que condenou a Catedral a pagar a quantia de R$3 mil a cada um dos 3 autores a título de danos morais. E para fechar, atendendo aos pedidos de seus passageiros, a Gontijo lançou uma novidade que promete transformar a experiência de viajar. A partir do dia 15 de janeiro,
A rota São Paulo a Bom Jesus da Lapa contará com um ônibus moderno Double Deck. O veículo traz diferenciais que priorizam o conforto e conveniência, com as novas opções de serviço executivo e leito. Os destaques do novo serviço da Gontijo são poltronas confortáveis e reclináveis, ideais para viagens longas, tomadas USB para manter seus dispositivos carregados durante todo o trajeto e serviço de água a bordo, garantindo o conforto de passageiros. Os horários e informações são os seguintes: a ida acontece no dia 15 de janeiro às 1 da tarde e na volta no dia 17 de janeiro às 9 da manhã. A inclusão dos ônibus DD na rota reforça o compromisso da Gontijo em oferecer viagens de qualidade, alinhando a modernidade e conforto para seus passageiros. O ônibus Double Deck possui 2 andares, permitindo mais espaço em diferentes categorias de acomodação. A opção executiva oferece excelente custo-benefício, enquanto a leito é perfeita para quem busca mais comodidade e privacidade. Seja para peregrinação, turismo ou visitas familiares, o trajeto São Paulo a Bom Jesus da Lapa promete ser mais agradável com essa novidade. A ClickBus, maior plataforma de viagens de ônibus do Brasil, e o Casas Bahia Ades, hub do Retail Media do grupo Casas Bahia, anunciaram uma parceria inovadora para distribuir cupom de desconto em compras realizadas no ambiente online de rede varejista. A campanha, que segue até março de 2025, combina canais digitais e lojas físicas da Casas Bahia para engajar consumidores e promover o uso do aplicativo ClickBus. Os clientes que fizerem compras online nas Casas Bahia poderão receber seus produtos em embalagens personalizadas na cor roxa, acompanhada de um cupom de 10% de desconto para a primeira compra no app da ClickBus. A ação prevê a distribuição de cerca de 350 mil vouchers para consumidores de todas as regiões do Brasil, incentivando a compra de bilhetes rodoviários online. A campanha também aposta no engajamento digital, convidando os clientes a compartilharem fotos de seus recebidos e divulgarem o benefício nas redes sociais. Para Guilherme Leite, head da Retail Media da Casas Bahia Ades, a parceria reforça o potencial das estratégias do Retail Media. Já Michele Xavier, diretora de marketing da ClickBus, destacou que a ação faz parte de uma estratégia maior para a alta temporada. A campanha explora diferentes pontos de contato com o consumidor, desde banners e landing pages no ambiental digital, até a comunicação em lojas físicas da Casas Bahia. O objetivo é oferecer uma experiência integrada e reforçar a presença das marcas nas jornadas de compras dos consumidores. A iniciativa também faz parte do plano de alianças de alto impacto da ClickBus para a alta temporada, que já contou com parcerias de sucesso com grandes marcas como iFood e Spotify. Fundada em 2013, a ClickBus é líder no setor de viagens rodoviárias no Brasil, com um ecossistema de soluções digitais financeiras que conecta viajantes a mais de 210 viações regulamentadas, com uma capilaridade que alcança os principais destinos do país. A empresa já movimentou R$1,5 bilhão e soma mais de 51 milhões de viagens. Entre seus reconhecimentos, a ClickBus figura no top 5 dos apps de viagem na Google Play e App Store. É tricampeã do prêmio Reclame Aqui e possui selos de excelência como o GPTW e o RA1000. Essa nova parceria com a Casas Bahia reforça o compromisso da ClickBus em oferecer vantagens exclusivas e democratizar o acesso a viagens rodoviárias de forma prática e segura e digital. E assim finalizamos mais essa edição de Notícias e Informações. Não se esqueça que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo. Uma boa noite para todos e até a próxima.